Você já ouviu a história de um homem que, ao herdar o legado de um dos maiores profetas da história, realizou o dobro dos milagres? Este homem singular, que caminhava entre reis e viúvas mantendo sempre a mesma força, fez machados flutuarem, ressuscitou crianças, confundiu exércitos e multiplicou alimentos em tempos de escassez. Sim, estou me referindo a Eliseu, um profeta que manifestava autoridade, coragem e uma fé tão poderosa que seu corpo realizou milagres, mesmo após sua morte. Mas quem foi realmente este homem de Deus? De onde veio sua jornada de fé? E por que ele ousou pedir uma porção dobrada do espírito de Elias? O que a trajetória dele tem a ensinar a cada um de nós hoje? Nos próximos minutos, vamos explorar a fascinante história de Eliseu. Não apenas como um profeta de feitos maravilhosos, mas como alguém que decidiu viver plenamente o propósito divino. Um caminho que exigiu abandonar tudo o que conhecia. Respire fundo e prepare-se para uma narrativa que pode inspirar e talvez até transformar sua compreensão sobre o chamado espiritual. Fique conosco até o final, porque o desfecho é realmente impressionante. Mas antes de continuarmos, lembre-se de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. A história de Eliseu inicia-se de maneira bastante discreta, sem luzes cintilantes no céu, trovões retumbantes ou vozes celestialmente altas. Apenas alguém arando a terra. Eliseu estava labutando com 12 juntas de bois, uma tarefa extenuante e repetitiva que sujava as mãos e demandava força todos os dias. Contudo, naquele cenário corriqueiro, Deus decidiu mudar radicalmente o rumo da vida dele. Foi então que Elias, o renomado profeta, surgiu. Sem proferir uma única palavra, ele se aproximou de Eliseu e lançou sobre ele seu manto. Para muitos, isso poderia parecer sem sentido, mas Eliseu compreendeu de imediato. Era um chamamento divino para um propósito maior, exigindo que deixasse tudo para trás. O campo, os bois, a segurança da rotina, e seguisse o caminho que Deus havia traçado. E o que Eliseu fez? Ele não hesitou. Correu em direção a Elias e pediu: "Deixe-me apenas me despedir dos meus pais e então te seguirei." No entanto, Eliseu foi além. Ele sacrificou os bois, que eram seu sustento, desmontou o arado para usar como lenha, e cozinhou a carne em uma refeição de despedida, queimando qualquer ponte para sua vida anterior. Sua ação dizia claramente: "Eu não voltarei mais à minha antiga vida. De agora em diante sou completamente devotado a Deus." Quantas vezes estamos dispostos a largar tudo quando chamados por Deus? Após aceitar o chamado, Eliseu destinou anos ao serviço de Elias. Ele não iniciou com milagres grandiosos, mas servindo. Essa fase parecia preparar seu coração, ensinando humildade anterior à elevação ao poder. E então chegou o momento mais significativo, o dia em que Elias seria conduzido aos céus. Enquanto caminhavam, Elias se virou e disse a Eliseu: "Fica aqui, pois o Senhor me enviou até Betel." Mas Eliseu insistiu firmemente: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, não te deixarei." Quando essa cena se repetiu em Jericó e no Jordão, cada local testava o compromisso de Eliseu, mas ele não se afastava, persistindo sempre. Até que Elias, olhando fundo nos olhos de Eliseu, perguntou: "O que você quer que eu te faça antes de ser levado?" E Eliseu, sem hesitar, expressou seu desejo: "Quero uma porção dobrada do teu espírito." Não era um pedido por poder, mas por responsabilidade, pela continuidade de uma missão maior. Elias respondeu: "Você pediu algo difícil, mas se me vires quando eu for levado, será teu." E de repente um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes apareceu, separando os dois. E Elias foi levado ao céu num turbilhão, enquanto Eliseu exclamava: meu pai, eras como os carros e os cavaleiros de Israel." Elias desapareceu.
mas deixou seu manto para Eliseu. Ofegante e ainda em choque, Eliseu apanhou o manto, dirigiu-se ao Jordão e realizou sua primeira prova de fé. Destemido, tocou as águas com o manto e exclamou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E as águas se abriram. Isso marcou o início de uma nova história, a do profeta dos milagres. Eliseu, o homem que carregava a unção de Deus, enfrentou momentos de julgamento severo, demonstrando que até os detalhes mais simples têm seu peso no plano divino. Uma dessas situações ocorreu quando o profeta foi confrontado com a lepra de Naamã. Ao receber a notícia de que, em vez de ouro, prata ou roupas, sua condição seria transmitida a ele e seus descendentes, o líder atravessou uma mudança radical. Nesse instante, Geai, seu servo, foi tomado pela lepra, condenado a viver com a mesma enfermidade. Isso mostra que Deus se importa com as ações humanas e que nossas escolhas têm consequências, mesmo nos detalhes mais aparentemente insignificantes. Por outro lado, Deus também manda através de Eliseu milagres que parecem até mágicos. Uma cena marcante aconteceu perto do Rio Jordão, onde um membro do grupo de discípulos, ao cortar madeira, acidentalmente deixou seu machado cair na água. Em uma ação de fé, Eliseu pegou um pedaço de madeira, jogou no rio e, milagrosamente, o ferro flutuou, pequeno em tamanho, grandioso em impacto. Isso demonstra que Deus atenta até as coisas mais simples e que Ele pode transformar o comum em algo extraordinário. A confiança de Eliseu em Deus também se manifesta na narrativa do exército inimigo, que cercou a cidade de Davi. O servo do profeta ficou assustado ao ver soldados inimigos ao seu redor, mas Eliseu, calmo, garantiu a ele que havia mais com eles do que contra eles. Uma afirmação de fé que parecia impossível. Então, orando, Eliseu pediu: "Abra os olhos dele." E o jovem viu o céu repleto de cavalos e carruagens de fogo protegendo Elias. Era uma guerra espiritual travada silenciosamente, com os anjos de Deus lutando ao lado do seu povo. Essa visão revela que, na batalha espiritual, a presença de Deus é maior do que qualquer inimigo, mesmo quando tudo parece perdido. Outro episódio surpreendente foi durante o cerco à cidade de Samaria, quando a fome parecia insuportável. As pessoas desesperadas estavam dispostas a comer de coisas que nunca imaginariam. Mas Eliseu trouxe uma mensagem de esperança. Amanhã haverá comida suficiente nas portas da cidade. A improbabilidade daquele milagre se concretizou de forma dramática quando o exército inimigo, ouvindo sons de cavalos e carruagens, fugiu assustado, deixando alimentos e recursos. A esperança, muitas vezes, é maior do que a dificuldade, e Deus mostrou isso com um ato de misericórdia. Ao longo do seu ministério, Eliseu realizou inúmeros milagres, cada um deles ensinando que Deus é atento às necessidades humanas mais profundas. Seja purificando as águas contaminadas de Jericó com um pouco de sal, ou multiplicando óleos e alimentos, o profeta mostrou que Deus age através de pessoas comuns quando seus corações estão abertos. Em uma dessas ocasiões, uma viúva, desesperada, tinha dívidas que ameaçavam levar seus filhos como escravos. Eliseu pediu que ela trouxesse o pouco de azeite que tinha, e ao derramar em várias vasilhas, o óleo nunca acabou, resolvendo a crise e restaurando a dignidade da família. Outro milagre milagroso foi a ressurreição do filho da mulher de Sunem, uma história que revela que Deus tem poder até mesmo sobre a morte. Quando a criança morreu, ela buscou Eliseu, que orou, se deitou sobre o rapaz e o trouxe de volta à vida, demonstrando que a presença de Deus não conhece limites. As promessas do profeta se cumpriram com tamanha fidelidade que a fé daquela mulher foi fortalecida de vez. A multiplicação de alimentos também marcou sua trajetória, como na história dos pães de cevada, com os quais Eliseu alimentou centenas de pessoas, e ainda sobraram. Esses milagres mostram que, com Deus, a provisão nunca é escassa, mesmo em tempos de crise. E a cura de Naamã, o comandante sírio, que tinha lepra,
evidencia que a fé prática é suficiente para receber um milagre. Basta obedecer ao que Deus manda, mesmo que pareça simples ou contraditório. Através do mergulho 7 vezes no Jordão, Naamã foi completamente curado. Por fim, não podemos esquecer dos momentos delicados de Eliseu, especialmente seus últimos dias. Mesmo com os cabelos brancos, sua força física tendo diminuído, o profeta permaneceu firme na fé. Sua doença, anunciada como a enfermidade que levaria à morte, não apagou sua obediência. Quando o rei veio visitá-lo, ele chorou, reconhecendo o legado de força e fé que Eliseu representava. Mesmo na enfermidade, ele manteve sua autoridade, orientando o rei com instruções de esperança e fé. Eliseu pediu que o rei abrisse uma janela para o oriente e disparasse uma flecha, simbolizando a vitória que Deus traria sobre os inimigos de Israel. Quando o rei obedeceu e disparou a flecha, Eliseu afirmou que aquela era a flecha da vitória do Senhor sobre a Assíria. Mesmo no final de sua vida, ele ensinava que a fé verdadeira não desiste, mesmo diante da adversidade. Por mais que sua força estivesse se esgotando, Eliseu deixou um legado de aprender que a fé incompleta gera vitórias parciais. Assim que partiu, sua morte ocorreu, e o homem que realizou tantos milagres foi sepultado. Contudo, mesmo após sua passagem, a história reservou um último e surpreendente milagre. Alguns homens enterraram um corpo na sepultura de Eliseu e, ao tocar os ossos do profeta, o cadáver reviveu instantaneamente. Um sinal claro de que a unção de Deus não se esgota com a nossa vida. Ela permanece viva, ecoando através de gerações. Eliseu não foi levado aos céus numa carruagem de fogo como Elias, mas sua influência permaneceu, deixando um legado de fé, coragem e a certeza de que Deus continua operando através de pessoas comuns que se entregam totalmente a Ele. Mesmo diante da morte, a unção que Deus colocou nele continuou a gerar vida, milagres e esperança. Um testemunho de que sua missão nunca terminou, só se transformou numa herança que ainda fala conosco. Seu exemplo nos ensina que milagres não são apenas feitos do passado, nem uma demonstração de poder para impressionar. Eles representam um caminho de obediência, confiança e entrega total a Deus. Eliseu foi um vaso, uma boca de Deus, um coração alinhado ao divino numa sociedade instável e cheia de ídolos. Sua história demonstra que, quando somos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos capacita a realizar feitos grandiosos. E ainda hoje, sua unção e seus ensinamentos permanecem vivos. Eliseu prova que a força de uma relação verdadeira com Deus não diminui com o tempo. Ela se fortalece, evolui e passa adiante. Sua vida mostra que, mesmo em momentos de fraqueza ou enfermidade, nosso compromisso com Deus não deve vacilar, porque a sua unção é eterna. Não é algo que termina conosco. Ela transborda, influencia e transforma aqueles ao nosso redor. A mensagem mais poderosa de tudo isso é que somos chamados a viver numa postura de fé constante. Assim como Eliseu, podemos ser canais de Deus em nossas famílias, comunidades e nações. E que essa história sirva como lembrete. Os milagres de Deus continuam acontecendo, e Ele quer usar pessoas comuns, assim como você e eu, para realizar o extraordinário. Talvez, quem sabe, o que Deus deseja fazer através de sua vida ainda esteja por se revelar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com quem precisa ouvir. Porque a verdade é que a história de Eliseu não é apenas uma narrativa do passado, ela é uma convocação para o presente. E lembre-se, Deus ainda deseja agir através de quem estiver disposto a obedecer, crer e viver com intensidade. Entre no áudio do divino, deixe que o Espírito de Deus te guie e prepare-se para experimentar milagres que vão além da sua compreensão, porque com Deus tudo é possível.